Olá pessoal, o professor Lucas está aqui de volta, estamos aqui com mais uma aula do cursinho FMG à Prova e dessa vez a gente vai trabalhar uma questão no Enem sobre o método científico. Bom, vamos ler o texto então. A lenda diz que em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas, havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza, um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele então pensou. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Bom, e esse trecho desse texto, Estudos de História e Filosofia das Ciências, traz algumas citações, na forma de, como se fosse o pensamento, do Isaac Newton. Por exemplo, ele supôs, tal coisa. Então ele pensou, essa outra coisa aqui. E assim vai. Quer dizer, então, e o que pede a questão? O que a questão está pedindo para a gente? Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Falsificação de teses, negação da observação, proposição de hipóteses, contemplação da natureza, universalização de conclusões. Bom, o que o texto trouxe de elementos para a gente responder essa questão a partir destas alternativas aqui? Ora, a gente tem aqui a ideia de suposição e o levantamento de um pensamento, algumas ideias. A ciência moderna do século XVI em diante, Newton ele atuou no século XVII e no século XVIII, mas a partir já do século XVI, a ciência moderna vai se fundar a partir da proposição de hipóteses. Então, essa é a alternativa correta. Como assim a proposição de hipóteses? Ora, a hipótese é um tipo de proposição que busca explicar um fenômeno, busca entender como que funciona um fenômeno. E olha só o que está acontecendo aqui nesse texto. É exatamente isso, ele está supondo. Ora, essa maçã caiu, então deve ter acontecido alguma coisa que a jogou. Aí quando ele observa na experiência, fala assim, olha, mas não tem nenhum esquilo, nenhum pássaro aqui. Então essa primeira hipótese ele vai derrubar. Então ele começa a pensar outra coisa, olha, ela estava lá na árvore. Se nenhuma força externa fez cair, nenhuma força externa como, por exemplo, um pássaro ou um esquilo, então deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Ele propôs uma hipótese. A hipótese funciona como um princípio. A hipótese funciona como um guia, um princípio para a pesquisa científica. É um tipo de suposição provisória e que pode ser demonstrada ou verificada em experiências. A hipótese ela é fundamental, E como ela é provisória, ela pode, então, ser refutada. A hipótese ela pode comprovar uma ideia, ela pode ser comprovada na experiência, ou ela pode simplesmente ser jogada fora. Olha, essa hipótese não funciona. Essa primeira hipótese aqui não funcionou. O texto, inclusive, demonstra aí uma das etapas importantes do método científico. Essa questão é muito simples, ela é uma questão considerada fácil, mas precisaria de um pouco de atenção, de realmente entender o funcionamento do método científico. Algumas pessoas poderiam errar pensando aí que a ideia da observação aqui, mas ela não faria sentido porque está dizendo que a gente nega a observação. E não há uma negação da observação. Ele observou e percebeu que não havia esquilos ou pássaros. Então, o método científico não se funda na negação de observação, muito menos na falsificação de teses ou contemplação da natureza. Não é meramente contemplação da natureza, é um trabalho do raciocínio, É a observação da natureza seguida do raciocínio. E por que não poderia ser universalização de conclusões? Bom,
Porque por mais que muitas vezes a gente possa falar, ou ouvir dizer que a ciência cria universais e tudo mais, né, a ideia, né, contida aqui no texto não é uma ideia de universalização, mas é uma ideia de uma proposição, né, de uma suposição, né, ou seja, de uma hipótese. O texto, ou melhor, nessa história específica do Newton, né, ela não demonstra uma ideia de universalização das conclusões. Bom, então, em linhas gerais, a questão era muito simples mesmo, né? E acredito que a gente consegue matar esse problema, né, quando a gente percebe aqui essa ideia de que quando a gente supõe alguma coisa, a gente está propondo uma hipótese que vai precisar ser comprovada na experiência. Bom, então acredito que é isso. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço.